Olá, tudo bom? Então, eu serei o novo professor de ética de vocês, certo? A gente vai ver o quê? Vai fazer uma revisão dos conteúdos que a professora Yara já tinha dado para vocês, certo? Então, para começar, eu quero que vocês olhem essas imagens e formem aí um conceito sobre o que é liberdade. A liberdade, ela indica um estado, uma qualidade de uma pessoa humana, do ser humano, né? Então, para Norberto Bobbio, a liberdade está relacionada tipo, à igualdade e à justiça, certo? Então, a humanidade ela passou por nebulosas sombras, né, no qual viveu não apenas na escuridão física, mas também com a escravidão do espírito, não só como a escravidão física, mas como também a escravidão do espírito, né? Porque foram aprisionados, né, em uma época mitológica, onde o homem brigava com as forças da natureza, né, através dos deuses lá naquela época. Então, a fase mitológica ela segue o nascimento da filosofia, que nasceu do voo do homem, né, para a tão sonhada liberdade. Então, o homem ele saiu do medo que ele tinha da natureza, né, que era ameaçadora naquela época, e se jogou em busca de uma aventura, né, das causas e das razões que explicassem a sua própria realidade. Na antiguidade, né, Sócrates ele entende por alma e razão humana o quê? Que o homem é alma e usa, né, o seu próprio corpo como um instrumento. Então, para ele, houve uma revolução do homem, né, sobre si mesmo e o que ele diz de se chamar de autodomínio, que é considerado, né, a base da virtude. Ou seja, o autodomínio, né, de si mesmo, denomina a base da virtude. Então, diante disso, né, Sócrates ele identificou expressamente a liberdade humana como o domínio da racionalidade sobre a animalidade, certo? Ou seja, né, o homem ele é livre. O homem livre ele é aquele que possui controle de si mesmo, né, que sabe dominar os seus instintos, né, suas paixões, os seus interesses. Ele não está mais preso em uma única coisa. Ele sabe se dominar, ele sabe ir em frente, saber o que ele quer. Na época medieval, né, a liberdade é própria da vontade e não da razão. Então, isso é como e nisso, né, resolveu um paradoxo, né, do tempo de Sócrates, um paradoxo socrático, né, que dizia o quê? Que é impossível conhecer o bem e fazer o mal. Então, a razão ela pode até conhecer o bem, mas a vontade ela pode rejeitar. Já lá na modernidade, né, a liberdade ela sugere que o mundo ela necessita de novas verdades, ou seja, que aquela que sempre deve estar surgindo, né, novas verdades, e que necessita, né, dissecar mesmo aquelas lá tradicionais já aceitas, aquelas já antigas que já foram aceitas. Ou seja, aqui na modernidade a pessoa tem que ir buscando sempre novas verdades, né? Então a liberdade ela nasce de logos, né? Então, ou seja, da razão que questiona o mundo, né? Todas aquelas razões que ficam questionando o mundo, que já foram descobertas, né? Então a liberdade ela necessita de novos horizontes para se exercitar. Então, com isso tudo, o que é liberdade? Então, podemos fazer uma distinção inicial de que chamamos de concepções negativas e concepções positivas sobre a liberdade. Ou seja, no sentido negativo, a liberdade significa a ausência de restrições ou de interferências. Já no sentido positivo, significa a posse de direitos, né? Implicando o estabelecimento de um amplo
âmbito de direitos civis, políticos e sociais. A liberdade de pensar, né, em um sentido mais estrito, quer dizer o quê? Que ela é inalienável, ela é também inquestionável, não se discute. E reivindicar, né, a liberdade de pensar, ela significa lutar pela liberdade de exprimir, né, os seus pensamentos. Voltaire, ele diz o seguinte, ó, que ele não está aqui, digamos, de acordo com o que você diz, né? Mas se ele vai lutar até o fim para que você tenha o direito de dizê-lo. Então, ou seja, a liberdade é mais ou menos, é basicamente isso. Você pode não aceitar o pensamento, né, do outro, mas você pode ajudá-lo a botar em prática aquele pensamento, a falar aquele pensamento para os outros, por mais que vocês não concordem com ele. É um pensamento muito interessante de Voltaire. Então é basicamente isso, a nossa revisão desse primeiro capítulo, né, do livro de vocês. Então, eu vou deixar umas perguntinhas para vocês, vocês copiem no caderno e me mandem lá no Google, sala de aula. Então qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando também, certo? Então até a próxima aula.